Sábios Conselhos, à luz das Escrituras, com o pastor Flávio Meirelles. Olá, queridos. Estamos aqui na Igreja Cara de Leão, no projeto Vida Nova de Irajá, no Rio de Janeiro, com uma convidada muito especial. Pastora missionária, nascida na Angola, ela se diz apaixonada pelo Brasil. Hoje vamos estar sendo ministrados com um sábio conselho à luz das Escrituras com a pastora Rita Salomé. Pastora Rita Salomé, a paz do Senhor Jesus, nos faça refletir com um sábio conselho à luz das Escrituras, pastora. Amém, queridos. Eu quero deixar uma palavra. Eu sou a pastora Rita Salomé, sou de Angola, dá para ver. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês uma palavra que por acaso Deus me deu essa madrugada, uma palavra muito interessante que está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, em que Esther estava dentro do palácio e alguém vem e fala para Esther sobre Mordecai, o tio dela, que eu vou ler aqui. Esther, capítulo 4, versículo 14 diz assim: Pois se todo se te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo, para tal tempo como este que chegaste ao reino? Gente, Deus falava comigo sobre essa última parte, um tempo como esse. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, estamos vivendo um tempo de muita tristeza, de muita lágrima, de muita dor, mas também nós estamos vivendo um tempo de memorial. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele está marcado como um tempo como este. Um tempo como este que nós estamos sobrevivendo em Deus, um tempo como este que nós estamos erguendo o nosso altar, um tempo como este que nós estamos recebendo a resposta da parte do Senhor das nossas aflições, dos nossos problemas, dos nossos medos. Mas eu quero te falar uma coisa, talvez a profundidade dessa frase você ainda não tenha atingido, mas um tempo como esse é um tempo em que nós estamos a ser livres do perigo, mas também estamos a crescer na fé em Deus. Então, quando eu ontem me falava sobre isso, eu meditei bastante numa coisa muito interessante. Tem pessoas que não têm mais um tempo como esse. Não só porque já estão mortas, essa gente já sabe que está tudo resolvido, mas até os que estão vivos. Eles não têm mais um tempo como este, porque se perderam nas aflições, se perderam no medo, se perderam na descrença, se perderam em outros caminhos de pecado, de distância com Deus. Então eles não estão tendo mais um tempo como esse. Se você está sendo chamado para a oração, se você está sendo chamado para a leitura da palavra, se você está sendo chamado para interagir com o Espírito Santo, então você está dentro de um tempo como esse. É tempo de aproveitar, é tempo de saber, existe um perigo fora da arca, existe a chuva que está inundando fora da arca, com morte, com desespero, com aflição, mas existe o consolo dentro da arca, que está presente todo mundo que escolheu ficar dentro da arca, mas também está a presença do Senhor. Então nós temos que aproveitar o tempo como esse, que é para tirar o melhor, para sair, para extrair de Deus, de Jesus, a sua melhor ou maior virtude, que é em tempo de pandemia, em tempo de guerra, em tempo de vale de osso seco, nós sabemos que sempre vai ter um profeta que vai profetizar vida e vida com abundância. Não interessa o que está acontecendo na nossa volta, o que interessa é que Deus está presente em todas as situações. Não é fácil, a gente não precisa de olhar para as circunstâncias para saber que não é fácil. A gente só precisa crer que em todo lugar e em todo momento Ele está conosco. O resto nós tiramos de dentro. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastora Rita Salomé, o que vem na sua mente quando eu lhe pergunto conquista? Amém. Quando alguém me fala sobre conquista, eu quero me referir ao altar secreto, à vida íntima que eu tenho com Deus, a forma como ela vai evoluindo, os obstáculos que eu vou ultrapassando, a forma como Ele vai se dando a conhecer a mim. Isso
para mim é a maior conquista. Por quê? Porque Mateus 6,33, ele é bem claro. Se nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, o resto das coisas serão acrescentadas. Então, a minha conquista ela vai ser grande na minha intimidade com Deus. Quando eu estou com Deus, Ele está abalizando, está fazendo crescer, que é para eu depois vir cá para fora e conquistar tudo que eu preciso de conquistar. Quando se fala em conquista, eu penso nisso. Intimidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Vida. Quando alguém me pergunta sobre vida, eu penso em oportunidade. Em oportunidade que Deus me dá, que é para eu ter um novo estilo. Não aquele do passado, mas uma nova vida, uma nova circunstância, um novo crer, um novo crescer e uma nova fé. Então, quando alguém me fala de vida, eu penso logo, Senhor, o que eu fazia lá atrás não importa. O que importa é o que eu vou investir ao te conhecer, o que eu vou investir a saber como tu és, o que eu vou investir ao ler a tua palavra, o que eu vou investir ao saber das lições que a tua cruz me dá. Então, quando alguém me fala em vida, eu vou direto para Deus, na nova oportunidade que Deus está me dando, de Ele ser algo mais do que eu conheci, algo mais do que aquilo que eu pretendo ou sonho. E eu busco essa vida para mim. Amém, pastor? Amém. Deus. Amados, quando alguém me fala de Deus, eu penso logo em liberdade. Porque eu, como sou uma pessoa que viajo muito, viajo para muitos lugares, pregando a palavra, ministrando por muitas nações, então quando eu penso em Deus, eu penso logo em liberdade. Qual é a liberdade? De você estar em qualquer lugar e saber que Ele está presente em todos os lugares, não importa onde a gente vá, contando que Ele vai junto. Então, quando fala de Deus, eu penso logo, Pai, eu não tenho medo de atravessar o oceano, não tenho medo de ir para a África, não tenho medo de ir para a Ásia, não tenho medo de ir para a América, não tenho medo de ir para a Austrália, não tenho medo de ir para lugar nenhum, porque o Senhor vai comigo. Então, quando falo em Deus, a minha paz chega ao nível mais alto, independentemente das circunstâncias. Deus, Ele vai comigo. Então, quando falo em Deus, eu falo em liberdade. Não tem como falar de uma outra coisa. Amém? Glória a Deus. Pastora Rita Salomé, eu quero te presentear agora com o que eu tenho de melhor depois de Deus. Amém. E foi o que Deus me deu para ganhar almas. O meu livro, Entidades, o que fizeram comigo. Obrigada, pastor. Amém. Nossa, muito obrigada. É um prazer saber que é mais um homem de Deus, que Deus deu oportunidade de expressar o seu amor para todo mundo saber. Isso aqui nós nunca devemos deixar passar. É uma maneira de evangelizar, para nós conseguirmos alcançar as pessoas que nós não podemos ir até elas. O livro é um memorial, pastor. Eu aprendi ao longo desses tempos que tudo que fica escrito fica para Deus transmitir para outra geração, principalmente quando é mandado por Ele. Está escrito, os seus netos vão ler, os seus bisnetos vão ler que um dia tiveram um bisavô, tiveram um avô que escreveu memórias, que escreveu livros. Isso é muito importante. Deus abençoe o Senhor e que Deus continue prosperando naquilo que o Senhor tem feito, servindo a Ele. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma arma na sua mão. Amém. Contra o inimigo. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe sua família e seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. E agora, Pastor Flávio Meirelles. Olá, amigos. Paz seja com todos. Eu tenho um conselho da parte de Deus para você. Salmos, capítulo 56, versículo 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Precisamos sempre da presença de Deus. E nós só temos a presença de Deus se formos buscar a Ele. A palavra de Deus garante que se buscar ao Senhor, nós vamos achar. Buscar ao Senhor na casa dEle. Muitas pessoas falam, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não.
Quem não aceitou a Jesus como o único Salvador ainda não é filho de Deus. É criatura, assim diz a palavra. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes que nem sabes. Para ter a presença de Deus, nós temos que clamar a Ele. E para ter a presença de Deus e para clamar a Ele, nós temos que buscar a Ele. Busque ao Senhor, na casa do Senhor, e serás salvo, tu e a tua casa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.